Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje eu vou explicar para vocês o que é esse novo câmbio do Corolla, tá? Que foi batizado com um nome pomposo de Direct Shift CVT. Eu vou explicar o que ele é, para que ele serve, por que eu acho que ele provavelmente vai ser utilizado em outros veículos da marca e também em outros veículos de outras montadoras, justamente em função da sua melhora de performance. Então eu peço a licença de vocês para rodar aquela vinhetinha marota e vocês vão ver que é o tempo certinho de vocês se inscreverem no canal e clicarem no joinha. Os câmbios automáticos, que há uma década atrás representavam apenas 10% das vendas de veículos aqui no Brasil, hoje já representam 50%. Ou melhor, a cada 10 carros vendidos, 5 vêm com câmbio automático. E há uma tendência natural que esse percentual continue inclusive crescendo, né? Talvez chegue até a números parecidos com os Estados Unidos, onde 96% dos carros fabricados são com câmbio automático. E por que esse tipo de câmbio, né, de transmissão, ele começa a se popularizar cada vez mais aqui no Brasil? Justamente pelo seu conforto e pela sua praticidade. Mas para eu explicar esse novo câmbio do Corolla, eu preciso fazer uma rápida explicação do que é e de como funciona uma transmissão de um veículo. Mas fica tranquilo que eu prometo para você que vai ser rápido e tenho certeza que você vai gostar. Pensa comigo. Para que as rodas do carro girem e consequentemente ele saia andando, a gente precisa transmitir a potência do motor para as rodas. Dando um exemplo assim muito fácil e ilustrativo, imagina por exemplo uma bicicleta. Qual é o motor de uma bicicleta? O motor da bicicleta somos nós, né? São as nossas pernas. Então olha só, esse aqui é um sistema de transmissão de uma bicicleta que funciona da seguinte maneira. Aqui nessa ponta eu teria um pedal. À medida em que você faz força nesse pedal, esse pé de vela é movimentado e transmite essa força para essa primeira engrenagem aqui, que é chamada de coroa da frente. À medida em que essa coroa ela começa a girar, ela transmite esse movimento para a corrente e, consequentemente, a corrente transmite esse movimento para a coroa traseira. E como a roda é acoplada nessa coroa traseira, à medida em que a coroa traseira roda, a roda traseira começa a girar e faz a bicicleta andar. Então esse aqui é um princípio básico de transmissão de uma bicicleta, mas que vai ser muito didático, muito exemplificativo para o restante do nosso vídeo. Então já deu para vocês entenderem qual é o conceito básico de uma transmissão, né? E justamente o nome é transmissão porque ele transmite a potência do motor para as rodas, fazendo com que ela ande, beleza? No caso dos carros, a gente pode dizer que o carro possui dois tipos de transmissão: a transmissão manual e a transmissão automática. Então na transmissão manual a gente passa cada uma das marchas manualmente, enquanto que na transmissão automática a gente apenas seleciona a primeira marcha, que é o D, o drive, e toda a sequência de marchas, toda a sequência de troca de marchas é realizada automaticamente pelo carro, pelo sistema eletrônico do carro. Então basicamente assim, eu tenho um motor, tenho uma transmissão, que é o tal do câmbio manual ou automático que a gente está conversando, e ele transmite essa potência aqui para o diferencial. E é justamente o eixo com as rodas, né, que está ligado nesse diferencial. Então o motor gera potência, a transmissão transmite essa potência para o diferencial e o diferencial faz as rodas rodarem. De maneira geral é isso. No caso do câmbio manual, para gerar, né, esse movimento, né, para que o sistema gire, utiliza-se um conjunto, um par, na realidade, de engrenagens simples. Ao passo que na transmissão automática é utilizado um conjunto de engrenagens planetárias, que são essas verdinhas aqui. E para fazer esse conjunto de engrenagens girar, no câmbio manual utiliza-se um conjunto de discos de embreagem. Como não existe embreagem no câmbio automático,
utiliza-se então um conversor de torque. Basicamente é assim que funciona o sistema. Note que apesar das diferenças técnicas entre os sistemas, o princípio mecânico ele é bem similar. Então no caso da transmissão manual, à medida em que você muda de marcha, vai mudando de marcha, o sistema vai ativando determinadas engrenagens específicas e transmitindo assim mais potência e consequentemente velocidade para as rodas. Já no caso da transmissão automática, à medida em que você vai pisando no acelerador, um sistema eletrônico identifica se ele deve aumentar ou diminuir as marchas e vai realizando essas mudanças automaticamente para você. Bom, até agora já andamos mais da metade do caminho, falta só a gente entender mais uma coisa, que é o que é o câmbio CVT. Afinal, esse câmbio do Corolla é um câmbio CVT específico. Então vamos entender o que é o câmbio CVT e já a gente finaliza a dúvida principal do vídeo. O câmbio CVT ele também é um câmbio automático. Ele é um tipo específico de câmbio automático. Ou melhor, ele é um câmbio automático que trabalha de uma maneira um pouco diferente. De maneira bem simples, né, para tornar essa explicação bem didática, o câmbio CVT, ao invés de utilizar aquele conjunto de engrenagens planetárias do câmbio automático convencional que eu acabei de demonstrar para vocês, ele utiliza na realidade um conjunto de polias e correia, né, para transmitir a potência para as rodas. Note através das imagens que essas polias elas aumentam e diminuem de acordo com a sua necessidade de potência e de velocidade. Mais ou menos como na bicicleta mesmo, né? Quando você está andando de bicicleta, a bicicleta é um exemplo de transmissão manual. Na bicicleta, à medida que você vai passando as marchas, o seu pedalar vai ficando fácil, mas em compensação você não consegue ganhar muita velocidade, ou então você vai alternando as marchas, o seu pedalar vai ficando mais pesado, mas em compensação você vai ganhando mais velocidade. Então é basicamente a mesma coisa. A diferença é que na bicicleta a gente está falando de coroas dentadas, né, que são ligadas através de uma corrente. E no caso do câmbio CVT, a gente está falando de duas polias ligadas ou movimentadas por uma correia. E aí tem um detalhe interessante sobre o câmbio CVT. Como você não tem o acoplamento de determinadas engrenagens em determinadas posições, como a gente tem no câmbio manual e automático convencional, e é justamente esse tipo de acoplamento de engrenagens, é daí que surge o conceito de marchas. Como no CVT não tem isso, é incorreto tecnicamente você dizer que um câmbio CVT tem 5, 6, 7 ou 8 marchas. Na realidade ele tem marchas infinitas. Porque à medida em que uma polia vai aumentando e a outra diminuindo, cada pequeno movimento desse pode ser considerado uma marcha. Então ele realiza um movimento de aceleração muito mais suave e linear, mas e justamente esse movimento suave e linear ele ocorre porque ele tem, digamos assim, uma infinidade de marchas, por assim dizer. Então, tecnicamente, um câmbio CVT não tem marchas específicas. Ele é um simulador de marchas, grosso modo seria isso. Bom, então nós já sabemos o que é uma transmissão, já conhecemos a transmissão manual, já conhecemos a transmissão automática e já sabemos a diferença de uma transmissão automática convencional para uma transmissão automática do tipo CVT. E esse tal de Direct Shift da Toyota, o que é isso? Ele na realidade é um sistema de transmissão automática, né, do tipo CVT, mas ele tem acoplado nele um conjunto de engrenagens do câmbio mecânico, do câmbio manual. Então, grosso modo, ele seria um sistema híbrido entre CVT com o manual, com o mecânico. E por que isso? Por que misturar esses dois sistemas? Porque justamente um dos problemas do câmbio CVT, é vantagem por um lado, mas é desvantagem do outro, é justamente que como ele não tem esse acoplamento de engrenagens, como eu já expliquei para vocês, em posições específicas, ele trabalha com esse sistema de polias, etc. Lembra que eu falei agora há pouco para você que isso torna todo o processo de aceleração extremamente suave,
porque ele tem, digamos assim, infinitas marchas? Pois bem, essa aceleração é tão suave e linear que faz com que o carro perca torque em baixas rotações. Ou melhor, o carro demora para acelerar. E isso é uma queixa bastante frequente dos donos de veículos com câmbio CVT. Essa morosidade, essa falta de responsividade na hora da aceleração. Então, com esse sistema da Motorola, eu cismei com esse negócio. Então, com esse sistema da Toyota, quando você inicia uma aceleração, que é justamente quando o CVT suave demais, digamos assim, ele demora a acelerar, é justamente nesse momento que entra essa primeira marcha manual. E isso faz com que o carro passe a ter uma resposta de aceleração bem mais rápida. Aí, quando ele atinge uma determinada velocidade, sai esse acoplamento manual e entra o CVT convencional. Então, pronto, né? Grosso modo, a Toyota acabou por trazer o melhor dos dois mundos, né? A suavidade e a linearidade do câmbio CVT com a resposta mais rápida e a aceleração mais rápida e o torque até em baixa do câmbio manual, do câmbio mecânico. Lembrando, obviamente, que apesar de ter esse sistema de acoplamento de engrenagens do câmbio manual, que seria um acoplamento mecânico, todo esse processo é feito eletronicamente, né? Ou melhor, para o motorista é como se ele estivesse dirigindo um carro com câmbio CVT normal. Ele não tem que fazer nenhum tipo de procedimento a mais. Ele simplesmente sai acelerando como um câmbio CVT convencional. Meus amigos, espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa explicação desse vídeo. Peço sempre para vocês fazerem essa gentileza para mim de se inscreverem no canal e deixar o like, porque realmente ajuda bastante. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fui!